Hoje é um dia muito especial, né? Hoje é um dia muito especial para todo Israel, que hoje completamos 73 anos. Uau. E celebramos o que Deus tem feito, essa liberação de Deus. E o Brasil tem muito parte nisso, né? Por causa da votação, para se tornar, né, Estado e tudo mais. Isso a gente pode até conversar numa outra live. Mas o povo de Israel ama muito o brasileiro, que desempatou e Israel pôde se tornar, né, uma nação. E graças a várias pessoas, mas o brasileiro teve uma parte muito importante que desempatou lá os votos. Oswaldo Aranha. Que desempatou os votos para que Israel pudesse se tornar nação. E hoje Israel completa 73 anos. E nós estamos muito felizes porque desses 73 anos, 50 anos o Maoz é estabelecido como ministério em Israel, tentando alcançar esses judeus. E nós estamos muito felizes de fazer parte da história de Israel. Claro que nós fazemos, porque descendentes de Israel... Oi? Tiago, tua conexão travou. Qual? A minha ou a sua? É a sua. A minha tá aqui cheinha. Bom, a minha também, meu Deus do céu. Tá travando aí, gente? Travou uma vez. Qualquer coisa eu vou pro 4G. Deixa eu ver se o povo falou alguma coisa. Pausou, tá vendo? Olha a Silvia falando. Pausou o seu. O meu que travou, de quem travou? O seu tá um pouco embaçado para mim, mas... É? Então é sinal, é o teu. Tá todo mundo falando que é o teu. O meu? Mas foi rápido. Mas agora tá bem, gente? Tá ótimo agora. Mas eu tô embaçada? Para mim, eu tô bem. Para mim, eu tô bem também. Mas, né, nunca se sabe. Por isso que eu deixo os comentários, senão a gente vai falando e não sabe. Gente, a turma de Gênesis chegou, olha só. Tá falando que eu tô embaçada. Eu vou sair e entro de novo. Calma aí, coloca. Agora o Matheus voltou e a pastora tá embaçado. Calma aí, gente. Gente, tá normal agora? O pessoal tá falando que tá tudo normal, tá tudo bom. Agora a pastora tá embaçada. Para mim tá um pouco embaçado também o seu, mas agora volta e talvez é a minha, eu não sei. Agora está ótimo, o pessoal falando. Ambos estão bem. Eu tô embaçada. Pastora, a senhora tá embaçada. Pastora normal. E eu não tô entendendo. Uns falam que eu tô normal, outros falam que eu tô embaçada. Cada um no seu 4G, né? Deixa eu ir também pro meu 4G. Peraí. Segundo. Não, eu não tô no 4G, não. Mas qualquer coisa eu vou. Porque eu tô aqui no meio do mato. Então eu tô pegando o sinal aqui da casa que é fraco. Tá normal. O pessoal tá falando que tá normal. A minha velocidade estava boa, mas eu fui pro 4G. Pronto. A imagem da pastora está embaçada. Os dois estão ótimos. Gente, tá todo mundo vendo a gente, tá enxergando, tá ouvindo. Tá difícil de achar aqui. O que tá acontecendo? Agora eu sumi porque eu fui pro 4G. Ai, meu Deus. Ó a peleja para fazer essa live desde o ano passado. Tá vendo esse assunto? Aí estão falando que tá tudo ok. Tá ótimo. Vamos continuar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos, vida que segue. E hoje nós vamos falar de um assunto muito especial, né, mãezona? A gente tem conversado desde o ano passado e em algumas situações até te liguei, né, para me ajudar a auxiliar a resolver algumas direções ali do ano passado sobre esse assunto. E a gente comentou no ano passado que seria um assunto muito interessante para a gente falar e para a gente entender também, né? Porque muitas coisas que acontecem, eu já quero abrir a live falando disso, que eu tenho certeza que a pastora vai falar, mas quando a gente... hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando: tenho aprendido a amar Israel com vocês. E isso é muito legal. E quando a gente começa a interagir, a entender biblicamente a importância de amar Israel, de orar por Israel, abençoar Israel, declarar palavras sobre Israel e se conectar, entender que Israel é um relógio de Deus, a gente começa também a ficar maravilhado com a cultura
de lá, Sim. né? Com a cultura judaica, ainda mais judaica messiânica, né? Que são os judeus que acreditam que Yeshua, Jesus, é o Messias. Então, isso toca a gente. Quando você está em Israel, que você vê, né, aqueles judeus, até os ortodoxos ali, fazendo algumas coisas, no Shabat, que você está nos hotéis, e eles vão para os hotéis, e você vê, acende a vela e todo aquele negócio, isso toca a gente, né? Isso, Sim. ainda mais o brasileiro, que vem de uma raiz muito mística, né? Isso toca a gente, isso interessa a gente, e a gente acaba, no processo, confundindo as coisas, confundindo o nosso lugar. Então, essa live é para a gente conversar sobre isso. Eu espero que o seu coração esteja aberto, a sua mente esteja aberta, para que Deus possa nos ministrar sobre isso e o nosso coração ser posicionado no lugar correto, né? E que essa live seja para isso. Que o nosso coração e nosso entendimento seja colocado no lugar correto. E eu queria falar sobre isso, doutora. Você está com... Igual aquelas igrejas, nossa, que eu sei que também era sua, falar, a irmã está com a oportunidade agora, em nome de Jesus. Então eu vou cantar. Lá. Então eu vou cantar. Vamos cantar. Oportunidade. Pois fica à vontade. Um dia eu te conto sobre a oportunidade. Mas então, gente, esse é um assunto extremamente importante. Para entender esse assunto, para chegar onde o Mateus está falando, porque tem muito engano, tem muito descontrole. Sempre o engano ele vai ou num extremo ou no outro. Ou você vai em aceitar a teologia da substituição e você nega Israel, ou você se acha o próprio judeu. Então, os dois estão errados. Os dois polos estão errados. Mas, para vocês entenderem bem, eu tenho que falar como começou. Como é que começou? Começou com os hebreus. Deus escolheu Abraão e ele disse que através... Mas Deus já tinha um propósito com a gente, nações. Nós, gentios. Ele falou em Gênesis 15. Olha, Abraão, através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Pronto. A gente já está ali naquela bênção. Fomos inseridos ali. Então, a gente está ali. Porque Abraão, ele disse, Abraão, eu te abençoo. Quem é Abraão? Abraão é o pai da fé, é o hebreu. Então, foi o primeiro a ser chamado hebreu. Inclusive, eu estava dando aula aí semana passada para a minha turma de Gênesis, falando, ele foi o primeiro a ser chamado hebreu, porque a palavra hebreu significa aquele que atravessa. Então, por que hebreu? Porque ele atravessou o rio Eufrates em obediência a Deus, crendo que haveria a terra prometida. Tá bom, então começou em Abraão, e Abraão... Oxe, agora escureceu aqui. Começou tá em Abraão. Aqui pra mim. Não, tudo bem, foi o meu mesmo. E aí nós estávamos inseridos. Mas continuou com Abraão e depois veio todos os Abraão, Isaac, Jacó, aí depois lá com Moisés, com Josué, divisão, nação estabelecida, entrou na terra prometida, ainda era só os hebreus. Neste momento, só que esse processo de chegar até a terra prometida, Deus sempre mostrou a importância de nós, gentios. Nas festas, por exemplo, de tabernáculo, eles tinham uma ordenança de sacrificar 70 animais em favor das nações. Por quê? Porque naquele momento só tinha 70 nações. Então Deus falou, um animal por cada nação. Eles foram ensinados a amar as nações. Então, são os primeiros missionários, né? Desde o começo. Não é? Foram ensinados a amar as nações. Outra coisa que eles foram ensinados, amar os estrangeiros de uma forma especial. Deus sempre disse para eles, olha, aceita o estrangeiro, trata bem o estrangeiro, deixa o estrangeiro comemorar as festas com vocês. Isso é coisa de professor de Pentateuco, amo ensinar isso. Então, para você ver o coração de Deus para as nações, quando eles saíram de Êxodo, acabamos de sair da Páscoa, está escrito que saiu um misto de pessoas. E um misto quer dizer, saíram hebreus e saíram egípcios que temeram a Deus no processo das pragas. Então, olha tudo que eu estou mostrando para vocês. Deus ama os gentios, sempre amou. Deus ama o mundo, por isso que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não está falando que é só judeu.
Então, o povo aprendeu a respeitar, a amar e a abençoar o estrangeiro. Deus estava preparando para um momento. O momento seria através de Jesus. Uns movimentos que Jesus fez que ficou meio que diferente, né? Bom, primeiro, antes de chegar em Jesus, o segundo templo e o primeiro templo, mas especificamente o segundo templo, pena que hoje não dá mais para a gente colocar a imagem, mas eu vou explicar e vocês vão entender. Sempre que tinha, Herodes fez um templo enorme, então sempre que tinha festa, olha o nome, e era para isso mesmo. Tinha o centro, que era o tabernáculo, que era o átrio, o santo lugar e o santíssimo, né? Então, esse só judeu podia entrar. Só judeu poderia entrar pela porta que dava para o átrio, para o santo e para o santíssimo, e ainda para entrar no santo e no santíssimo já é outra conversa. Mas os gentios podiam entrar no espaço-templo ao redor. Então, era chamado Pátio dos Gentios. Pronto. Olha como Deus queria inserir a gente. Chama Pátio dos Gentios. Agora vocês vão entender uma coisa linda, linda. Mateus, é porque eu sou assim, eu sou apaixonada por estudar tabernáculo e templos. Então, eu dou muita aula sobre tabernáculo e templo. Eu tenho imagens lindas que mostram o Pátio dos Gentios. É imenso, gente. Imenso, imenso. Pensa num lugar grande que cabia multidões. Para isso, a gente teria que estudar o livro de Atos e ver como cabia multidões e multidões. Foi no Pátio dos Gentios que Pedro pregou Pentecoste. Por isso que todas as nações ouviram Pedro, né? Todos os judeus de todas as nações, inclusive gentios. Então, só que havia uma separação entre o pátio dos gentios e aonde entrava só judeus, tinha um murinho. Gente, o murinho não era muito alto, não. Ele devia ter mais ou menos meio metro. Isso não é nada. Então, o murinho, ele não era alto. Mas tinha placa em todas as línguas escrito: não passe se você não for judeu, porque senão você morre. Em todas as línguas, em toda a extensão do muro. Esse muro tem um nome. Esse muro se chamava Sorek. Sorek em hebraico, mas chegou até nós como Muro da Divisão, né? Está escurecendo meu telefone. E eu vou ler para vocês, porque está em Efésios. O seu telefone não está em economia de bateria? Não sei, mas agora se eu for ver, deixa ele que eu vou pondo o dedo aí. Efésios 2, versículo 14. Não deixa de abrir em Efésios 2, 14. Esse muro que se chamava o Muro da Divisão, havia uma divisão entre gentios e judeus, que só seria derrubada através de Cristo. Entendeu? Esse era o significado desse muro de divisão. Esse muro só poderia ser derrubado por Jesus. Então, aqui, ó, está escrito em Efésios 2,14, falando de Jesus. Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, ou o muro da inimizade, e destruiu a barreira, destruiu o muro da inimizade. Gente, está escrito em Efésios 2,14. Então, existia essa barreira. Porque e Deus já tinha anunciado, aquele que não era povo se tornaria povo, né? Que somos nós. Mas não é porque nós entramos na misericórdia de Deus que o povo de Israel foi anulado. Pelo contrário, eles são a raiz. Nós não podemos, como Romanos 11 diz, nós não podemos nos vangloriar, sendo que nós dependemos da raiz. Então, se não fosse o povo judeu, tudo começou com o povo judeu. Foi em Israel que tudo aconteceu. Os primeiros missionários foram judeus. Os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, os primeiros tudo foram judeus. Então, a gente tem que ser grato a eles. O projeto de Deus era unir. Desde sempre, esse projeto era unir. E a gente tem isso escrito na palavra. E eu vou dar a passagem para vocês. Então, deixa eu dar aqui a passagem para vocês. Eu deixei tudo anotado para ficar mais rápido, para ficar
Mas eu quero ir por ordem, vai? Daqui a pouquinho eu chego lá. Judeus, porque senão eu vou atropelando, vou muito para frente. Então vamos lá. Judeus foram ensinados por Deus a terem algumas coisas. Como assim? Alguns símbolos, alguns hábitos. Como? Quais? E eu tenho que chegar, não me deixa perder, porque é muita coisa na cabeça, não me deixa esquecer de falar sobre essa fixação das pessoas de ler o que rabinos escrevem. Então, tá, eu te não lembro. me deixa esquecer isso, tá? Porque isso é muito importante. Então, quais são os hábitos? Vou dizer alguns. Por exemplo, eles foram ensinados a colocar tefilim. O que é tefilim? Quando você vai para Israel, no Muro das Lamentações, você vai ver judeu com uma caixinha aqui na cabeça, uma caixinha mesmo, que aí ele prende aqui na cabeça, uma caixinha que ele prende aqui no braço, né? E ele vai, e aqui no antebraço são 7 voltas, e ali, e depois eles completam com o dedo anular, né? O dedo anular, eles dão também 3 voltas aqui. Tudo tem um simbolismo. Aquela caixinha era só porque o hebraico, a língua hebraica, ela não é subjetiva como a nossa língua ocidental. O hebraico, ele precisa de coisas concretas para fazer associação. E não esqueça que Deus estava ensinando um povo sem o Espírito Santo. Então, ele precisava colocar coisas práticas para eles entenderem, que a palavra tinha que estar na mente. A palavra, nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Temos que ter uma aliança, 7 vezes é o número de Deus. O dedo anular é o dedo do casamento, né? Então, que eles têm um compromisso com Deus, uma aliança com Deus. Tudo isso era para eles, cada vez que eles colocassem, eles lembraram: eu tenho que amar a Deus com todo o meu entendimento, com toda a minha força, eu tenho uma aliança com Deus vivo, eu sou um povo diferente, eu sou um povo especial. Outro costume que eles têm, que é colocar kippá. O kippá, a função do kippá é de que nós somos tão pequenos diante de um Deus tão grande que eu não tenho como entrar na presença de Deus sem me cobrir, eu preciso, tipo assim, é o símbolo da sua, da sua prostração, de você honrar, de você entender a grandeza de Deus e a tua pequenez, né? Nós sermos o vermezinho de Jacó, né? Só pela misericórdia de Deus que nós nos tornamos filhos, mas sem ele, sem Jesus, nós seríamos o vermezinho de Jacó. A gente só é alguma coisa por causa de Jesus. Bom, outro hábito que eles têm é usar o talit. O talit é o manto de oração, porque eles também têm, no manto de oração, tem também a franja, né? Que é outra, o tzitzit, que é que ali, porque o jeito que a franja, que é tanta coisa, gente, não dá. O tzitzit, só o tzitzit, que é a franja, ela já simboliza poder, autoridade. Ela é feita com um fio azul para lembrar da realeza. Gente, tudo que Cristo é para nós, né? Através de Cristo, nós nos tornamos uma nação de sacerdotes, nós somos príncipes através de Cristo Jesus, porque ele nos tornou co-herdeiros. Tudo tem um símbolo, mas Deus tinha que apresentar essas verdades para os judeus dessa forma. Então, eles não oram sem o talit, né? Porque o talit é também um sinal de cobertura. Debaixo das tuas asas eu me protejo. Proteção. Como? Proteção, né? A proteção. E eles chamam de manto de oração. Entre outros costumes, Abraão foi ensinado um sinal de aliança, não mais uma aliança só através de animais, mas uma aliança no teu corpo. Você carregaria uma marca no teu corpo, e é a circuncisão. Então, é simplesmente um povo marcado. Ninguém faz isso. É um povo diferente. Só que para nós, fala de outra coisa, para nós gentios, né? E para um judeu que se converte, ainda que ele continue por tradição, por hábito, costume a passar pela circuncisão. Hoje, um judeu convertido, messiânico, ele entende que se o seu coração não tiver circuncidado, como a palavra diz, não adianta. E o que é circuncidar o coração? Retirar a carne. Porque você tira o prepúcio.
né? Então, é a carne. Você se tornar uma pessoa espiritual. É a carnalidade não fazer parte da tua vida. Dito isso, gente, tem muito mais coisa do que isso. Lavar as mãos, como o Mateus falou, o Shabat por si só, tem um monte de cerimônias no Shabat. Eu participei do Shabat, porque se você for numa casa de judeu tradicional, no Shabat, a mãe vai acender a vela, vai tapar os olhos, vai fazer uma oração específica, tem todo um ritual. Uhum. Agora, se você for na casa de um judeu messiânico, ele vai fazer o Shabat, mas ele vai ter como o Eli, ele vai ter no máximo o pão. Eu participei do Shabat. Ele tinha o pão, ele tinha o sal, só. E era uma janta normal. A esposa dele não acendeu vela, não tapou os olhos. Ele leu a Bíblia com os filhos, ele orou, ele explicou. E ele abriu em Apocalipse capítulo 3, né? Explicou, orou, e esse foi o nosso Shabat. Então, um judeu convertido, ele continua sendo judeu, mas só que ele é livre agora. Se ele quiser usar o kippah, ele usa. Se ele não quiser, ele não usa. Se que ele quiser, por tradição, ele usa. Por costume. Por exemplo, ele não usa. Nunca, nunca. E eu já perguntei para ele, eu fui na igreja dele. Eu falei assim, Eli, você não usa nem o talit? Não, não uso. Hoje é o manto de Yeshua sobre mim, eu não preciso do talit. Mas se ele quisesse, ele poderia, entendeu? E ali, ele ainda O pessoal está gosta... perguntando se usa mezuzá nas casas aí, ó. Usa. Usa. Sim, a mezuzá é outro. Por isso que eu disse, eu precisaria de uma noite toda só para falar. Mezuzá, o que é mezuzá? É uma caixinha que se coloca no umbral, porque Deus mandou também. E nessa caixinha tem duas passagens bíblicas, tem Deuteronômio capítulo 11, é uma das passagens, escrita, enrolado. É mais caro o pergaminho do que a própria caixinha, porque o pergaminho original tem os falsificados. Mas o original, ele é feito em papiro mesmo e ele é escrito à mão, né? Por um rabino, por um escriba, né? Que tem uma colocação aqui que talvez seja a dúvida de alguns também, né? Eles acreditam em Jesus ou só em Deus? Os judeus messiânicos acreditam em Yeshua, em Jesus, né, como Salvador, e os judeus ortodoxos estão à espera do Messias, do Filho de Deus, do Libertador. Sim. Então, tudo isso que eu falei, se você me perguntar o que você tem na sua casa, pastora? Olha, eu tenho tudo porque eu gosto de ensinar. Quando eu dou aula, eu tenho tudo. Eu tenho kippah, mas eu vou usar o kippah? Não. Eu tenho talit. Há momentos que eu posso fazer até um ato profético. Por exemplo, eu já peguei os pedidos de oração em um determinado culto. Eu coloquei dentro de um talit para eu orar, simbolizando, mas não que eu use. Ninguém na minha igreja usa talit, ninguém usa kippah, ninguém usa nada, porque não tem que usar. Por exemplo, o shofar, eu tomo muito cuidado, eu só uso o shofar uma vez assim a cada muito tempo, para que as pessoas não vejam isso como sendo inserido. Algum momento especial, festa das nações, ou uma festa dos tabernáculos que eu queira, ou às vezes até ensinando guerra espiritual. Porque quando você dá o toque de assim, rebite, isso é uma chamada de guerra. Já num culto de guerra, já fiz isso. Mas o que eu quero te dizer é que o erro é você introduzir isso como algo dentro da tua igreja. Isso é errado, gente. Isso não é... Você não tem que trazer, você não tem que ser judeu. Você tem que ser um gentil que aceitou Jesus, tem que amar os judeus, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você não tem que se prender a rituais.
São rituais que, quando eles se convertem, eles são livres para continuar fazendo, só que agora com entendimento. Entendimento do que é aquilo. Exato, com entendimento. Porque nós temos até uma pessoa aqui que é judeu messiânico que está assistindo, que fala que acende a vela e tal. O que a gente está dizendo é o entendimento disso. Daí, né? Hoje, quando eu garanto que ele, quando acende a vela, ele entende que Yeshua é a luz. Então, você não faz como um ritual. Eu estou falando de ritual, né? Um ritual vazio. Eu acho lindo um judeu messiânico porque ele faz tudo com entendimento. Mas a igreja gentia não tem que fazer. Gente, a gente está falando a igreja, nós gentios. Né? Gentios. É isso que a gente está falando, gentios. Nós estamos falando aqui de judeus gentios. É que muita gente está mandando pergunta aqui ao mesmo tempo. Então fala das perguntas. Não. Perguntas e colocações, mas é exatamente o que a gente está falando. Mas se for uma outra, eu falo. Mas, então, deixa eu falar uma coisa para fazer bem a distinção. Exatamente. Nós somos Ruth, tá? Ruth foi inserida na árvore genealógica de Jesus. Então, nós vemos que Ruth, Raabe, não eram judias. Foram introduzidas pela misericórdia de Deus. Era antecipando o que aconteceria. Por isso que elas estão na árvore genealógica de Jesus. E nós temos uma live só sobre isso. Então, mostrando que através de Jesus, que ele fizemos de mulheres, na árvore genealógica de Jesus. Então, mostrando que através de Cristo, um povo que não era povo, se tornou povo pela misericórdia. Já estava anunciado em Oséias e depois Pedro fala na sua epístola reforçando isso. Então, o que eu quero te dizer é que a ideia eu estou construindo, eu vou continuar falando. Eu só estou falando de coisas que fica tudo muito estranho quando uma pessoa que não é judia, ela quer se tornar à força judeu. Então, o judeu, ele passa pela circuncisão. É a Bíblia que nos diz, vocês têm que ser a circuncisão do coração. Diante de Deus, os dois estão marcados. O povo judeu está marcado no seu corpo e nós estamos marcados no coração. O judeu está marcado também no coração, no corpo e no coração. E nós estamos marcados no coração. Então, quando você se converte, você não tem que passar pela circuncisão. Você que não é judeu. Estou falando você que não é judeu. Então, como que funcionou a coisa? Jesus veio, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus morreu. E assim, Jesus, em Mateus capítulo 16, ele toca num assunto pela primeira vez. Ele fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, é a primeira vez que a gente vê a palavra igreja na boca de Jesus. Jesus já estava preparando eles para dizer, ó, vocês vão viver um tempo diferente. Vocês vão continuar em sinagoga, mas agora vocês são o que judeu chama, judeu que não é convertido, chama de, os judeus que se converteram na época de Jesus, eles chamam de miniim. Miniim, inclusive até hoje, eles amaldiçoam. E foi encontrado lá em Cafarnaum uma oração, tipo um diário, né? Falando esse povo aqui de Cafarnaum, esses miniins, né? Por quê? Porque eram os judeus, porque Jesus ficou ali, muita gente se converteu, então ali aquela sinagoga viu muita gente se convertendo ali em Cafarnaum, então eles são amaldiçoados, que eles sejam malditos, e isso, aquilo, tem uma maldição, né? Claro que não se cumpre, mas eles proferem essa maldição contra os judeus que são judeus messiânicos. Então, eles vieram com toda essa tradição, assim como os discípulos de Jesus. Eu vejo Paulo, que era um homem judeu, mas que era um homem de cabeça aberta, mas eu vejo Paulo fazendo voto, né, de Nazireu. Eu vejo Paulo se apressando para ir para... Eles continuam celebrando as festas, e devem, assim como nós, as festas sim. Mas exatamente, pegando esse gancho, esse parênteses, que tem pessoas perguntando aqui, mas e as igrejas que celebram as festas? A gente falou isso uma live no ano passado, que tem, quando a Bíblia diz festas perpétuas. Então também é para nós, com o entendimento que todas as festas nos direcionam a Yeshua, né, a Jesus.
Quando me perguntam, Mateus, se eu celebro, as festas, eu digo que não, eu celebro Jesus. Porque eu Ele é a celebro razão das Jesus. festas. Jesus é a Páscoa. Morreu e ressuscitou. Por causa de Jesus, o Espírito Santo veio. Entendeu? Que é Pentecoste. E por causa de Jesus, ele nasceu na festa dos tabernáculos. E por causa de Jesus, eu tenho a festa dos tabernáculos. Eu celebro Jesus. Então, se me perguntam, você celebra as festas? Não, não. Eu celebro Jesus. Todas as festas apontam para Jesus. Eu celebro a razão das festas. Não é isso que a gente está dizendo, né? A Quando se revelação das converte, a festas. revelação da festa que A Deus revelação, deixou. que é Jesus. Todas as festas apontam para Jesus. Então, sendo assim, a igreja primitiva, ela nasceu com judeus. É claro que outras nações ouviram e começaram a se converter, e nós temos o registro não só de judeus de outras nações, como o etíope, até mesmo já com Jesus, a mulher Ciro-Fenícia, e a gente começa a ver um movimento de pessoas, a viúva de Sarepta, tudo isso são estrangeiros. Na época de Jesus e depois, com a igreja primitiva, muitos estrangeiros se converteram. A gente tem Cornélio e a gente tem um monte de gente, né, que se converteu na igreja primitiva e que não era judeu. Esse era o plano de Deus e assim aconteceu. Aonde que eles se reuniam quando eles se convertiam? Todos no mesmo lugar. Todos na sinagoga. Então eles eram... Só que, quando você lê o livro de Atos, Deus já começou a fazer diferença o que o gentil... aliás, Paulo trata muito desse assunto. Olha, o gentil que se converte não precisa passar pela circuncisão. Quem fala é Paulo. Depois, Paulo quase que morre, porque ele estava com Timóteo, e estava com... Que tem grego no meio e tudo mais. Então, acusaram Paulo de ter passado do pátio dos gentios, ter ultrapassado aquele murinho que eu falei, olha, e ter introduzido um gentil do outro lado. E Paulo não fez isso. Paulo continuava respeitando os limites dos judeus. E Paulo, ele tinha uma cabeça muito livre, mas ele continuava respeitando. Aí depois ele provou que ele não levou ninguém do outro lado do muro, mas quase morre por causa disso. Então, a igreja primitiva, judeus e gentios, estavam juntos, no mesmo lugar. Celebravam as festas juntos, liam a palavra juntos, cantavam juntos. Os gentios não precisavam usar tefilim. Os gentios não precisavam colocar mezuzá na casa, isso se quisesse. E isso eu disse, se eu tenho na minha casa menorá, eu tenho o Hanukkah, eu tenho a mezuzá, porque eu gosto de ter para mostrar, para ensinar, ou para fazer um ato profético, como eu disse, eu tenho shofar, eu tenho talite. Agora, de eu transformar nisso um ritual, não, isso não. Eu sou livre em Cristo Jesus e não tenho que me colocar debaixo de tradição. Tradição de homem. E nessa confusão aqui, estou falando aqui, gente, para os gentios, né? E também para aqueles que se converteram, é você achar que esse ritual que vai te aproximar de Deus, que é esse ritual que é o caminho. Não, tudo isso que a gente está falando, se você vê o real significado disso, direciona para Jesus. Ele é a nossa proteção, ele é a nossa cobertura, como a gente está falando aqui, e várias outras, tanto festa como os rituais, os costumes e tudo mais. E a gente entendeu por quê. Não é o ritual, porque às vezes, e é o que aconteceu, né, no ano passado na nossa conversa, você fazendo um ritual desse, você te toca muito, né? A sua emoção, você fica, né, daquele jeito, e eu não vou nem abrir parênteses aqui, mas você fazendo para tocar só a sua emoção, mas você fazendo com entendimento. Gente, isso é uma profunda revelação. Sim. É uma profunda revelação. Quando nós vamos em Israel, que você faz ali com os judeus, se você pega um guia, que na maioria dos guias são judeus ortodoxos, ou judeu religioso, você pega eles, você se sente tocado, emocionado, porque realmente toca você nas suas emoções, e ainda mais brasileiro que gosta dessas coisas. Mas o que a gente está dizendo aqui é você entender o porquê disso.
quando você entende o porquê, você entende que o que te aproxima do Senhor é Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então não é um ritual que te toca emocionalmente que vai te aproximar do Senhor, mas é Jesus. Ele é o único, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida para todos nós. Então Sim. é isso que a gente está falando, né? Nós como gentios aqui explicando ainda mais sobre isso, para a gente Sim. não fazer uma salada aí do que não é para misturar. Exatamente. E eu contei já o meu testemunho, eu disse que eu trabalhei na Embaixada de Israel durante 3 anos, e ali eu aprendi muita coisa com o rabino. Mas Deus sempre falava para mim, passa uma peneira. Foi aí que eu aprendi no passar a peneira, onde que está o risco, tá bom? Mas voltando, porque eu preciso construir essa ideia até chegar onde eu falei para o Matheus, Que eu vou te lembrar. Para eu não esquecer. Pode ficar tranquilo que tem aqui muita gente que vai te lembrar, vai lembrar a gente se a gente esquecer. Vai, não vai? Então, o que aconteceu então? A igreja ficou junta, houve até discussão entre os apóstolos, o que os gentios deveriam fazer ou não, e foi estabelecido, não, olha, eles são gentios convertidos, eles não têm que fazer o que a gente faz, porque eles são gentios, mas eles são como nós, tá? Então não tinha diferença dentro da sinagoga entre os gentios e os judeus. Assim foi até o ano 300 depois de Cristo, quando Constantino ele teve a primeira divisão entre cristãos e judeus, que foi uma grande tragédia, mas tudo estava no plano de Deus. E de repente nós tomamos caminhos totalmente diferentes, né? Quem é o judeu que se... Olha só, o que não foi pedido para nós começamos a pedir para os judeus. O judeu que se convertesse, ele tinha que se tornar igualzinho a gente. Ou seja, não podia mais usar kippá, não podia mais usar talite, não podia mais ser chamado de judeu, era cristão. Agora ele era cristão. Isso é uma aberração também. São os dois erros. Você querer se tornar judeu ou forçar o judeu a se tornar cristão. Um judeu convertido é judeu messiânico. Ele só tem um up na vida dele. Ele continua a ser judeu, só que agora ele tem Cristo, ele tem o Yeshua na vida dele. Mas ele nunca vai deixar de ser judeu. Ele vai continuar, se ele quiser continuar fazendo as coisas que ele faz, ele vai continuar, só que agora com revelação. Mas ele não tem que deixar. A primeira pessoa que... vocês sabem que Israel teve uma ocupação inglesa. Então, os ingleses queriam que os judeus que se convertiam se tornassem lá em Israel, que eles se tornassem cristãos. Aí, o primeiro a levantar essa bandeira de que não poderia ser feito isso foi o pai do Eli. Se você ouviu o Eli falar, porque quando ele estava no seminário dos ingleses, a primeira coisa que eles falaram é: agora você é cristão, e agora você não pode fazer mais nada disso. Ele falou: peraí, tá errado. Tá errado. Na Bíblia não é assim, não. Eu vou continuar. Eu sou judeu. Só que agora eu acredito no Messias. O pessoal tá falando assim, mas Jesus não era judeu? Sim, gente. Sim, mas... Não entendi. Pessoal comentando aqui. Mas ele nasceu, ele escolheu nascer em Israel. Mas não tem nada... Não entendi a pergunta, mas deve ser comentário só. Então, o que eu quero te dizer é que o pai do Eli falou: não, eu levanto essa bandeira, eu não vou deixar de ser judeu, porque eu sou judeu, só que agora eu aceito Yeshua. Bom, está escrito em Atos, olha, deixei aqui separado para vocês, está escrito em Atos 3,15, que haveria, isso faz parte, gente, dos últimos dias. O Senhor disse que nos últimos dias, bom, algumas coisas que iriam acontecer nos últimos dias. O tempo dos gentios ia acabar. O tempo dos gentios está acabando. Como é que eu sei? Porque diz que quando o tempo dos gentios acabasse, os olhos de judeus seriam abertos. E eu estou vendo os olhos dos judeus abrindo. Uma prova é Maós. Então, o prova são os tantos judeus que eu conheço, ainda que sejam a minoria da minoria da minoria, que estão se convertendo sozinhos,
por visões, por sonhos. De qualquer forma, eles estão se convertendo. Então, eu já sei de uma coisa, o tempo dos gentios está acabando. O que é o tempo dos gentios acabando? É o tempo da graça. Por que o tempo da graça está acabando? Porque Jesus está voltando. A igreja vai ser arrebatada. Isso é o tempo dos gentios acabando. Só que no finalzinho, nessa transição entre o tempo da graça está acabando e o intervalo desse finzinho aqui, entre o tempo da graça acabando e o arrebatamento, este é o tempo dos judeus se converterem. Muitos, muitos. E é o que está acontecendo. Por isso precisa ter uma estrutura como essa do Maós para dar apoio para eles. Posso fazer um gancho aí, mãezona, claro. rapidão? Uma parênteses. Nós estamos agora, lembra aquele projeto que eu falei com você da Bíblia? Gente, pela primeira vez haverá uma Bíblia para todo Israel, de Gênesis a Apocalipse, totalmente comentada, explicando Yeshua como o Messias de Gênesis a Apocalipse. Todo mundo sabe, os judeus, o povo de Israel é conhecido como o povo do livro, é um povo que estuda muito, é um povo que lê muito. Sim. Então, essa Bíblia, claro que um judeu ortodoxo nunca vai comprar um livro desse, porque não o interessa e ele rejeita esse ensino. Mas nós vamos dar essas Bíblias de norte a sul. Isso vai ser, eu acredito que faz muito parte desse plano de Deus, dessa estratégia de Deus, para que a mensagem de Yeshua chegue a todos os corações. Nós agora demos os 20 mil casacos, o que teve de testemunho, 20 mil casacos, eu quero já agradecer todos aqui que ajudaram, né, nesses projetos do Maós, que temos projetos contínuos e também periódicos, que ajudaram nos 20 mil casacos. Gente, o que teve pessoas querendo saber mais, mas me fala mais desse Yeshua, mas me fala mais do Salvador, mas como, gente, quanto testemunho a gente tem. E pela primeira vez vai sair essa Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que nós vamos distribuir para todo Israel. Tudo que o Maós faz é focando o evangelismo, é focando para que, evangelismo eu estou trazendo uma linguagem para que a gente entenda aqui, né? Sim. É focando para que eles conheçam Yeshua como Messias. E nós nunca vimos tantos judeus entregando a vida para Yeshua. Gente, Glória tem a sido Deus. realmente um selo de Deus. Tem sido realmente mais um, como a gente fala, né? Costume de dizer que Israel é um relógio de Deus, tem sido mais uma badalada do relógio do Senhor para a volta de Jesus, né? Para o arrebatamento da igreja. Então, eu quero informar aí, o Maós, tem gente perguntando, o que significa Maós? Significa força. O Senhor é minha força, o Senhor é meu Maós. Então, Maós é uma palavra que significa força. Força Israel. E depois eu posso falar um pouco mais do Maós para pessoas aqui que ainda não conhecem, mas o pessoal... A Bíblia é em hebraico, gente. A Bíblia está em hebraico. Não é em português não, gente. O Pix do Maós é o CNPJ, você entra em contato com a gente, eu te passo também. Você pode ser parceiro do Maós nesses projetos, entra em contato nesse e-mail aí que tá fixado aí na live. Eu quero falar isso porque, como a pastora falou, realmente tudo que nós fazemos é para que eles conheçam Yeshua como Salvador. E isso está acontecendo. Sim. Está acontecendo. Sim. Então, gente, isso está acontecendo porque é o tempo do fim. Porque é o princípio das dores, porque o tempo dos gentios está acabando. Está escrito em Romanos 11 sobre isso. Não dá tempo de eu ler todas as passagens, mas você que é estudioso, abre depois o Romanos capítulo 11, que fala sobre que eles foram feridos de cegueira por um tempo e nós fomos introduzidos pela misericórdia de Deus nesse intervalo, mas Deus os ama de uma forma absurda e agora chegou a hora dos judeus receberem a revelação. Bom, gente, tem uma coisa aqui, que só, doutor, que estão falando aqui, é porque eu estou pegando algumas perguntas para não deixar nada para trás. Tem gente perguntando aqui do Messias para os judeus ortodoxos. Gente, o Messias para eles não é Moisés. Tá? Tem pessoas que estão colocando aqui se eles acham que o Messias é Moisés. Não, eles estão à espera do Messias, tá? E depois a doutora vai falar das falas dos rabinos que ultimamente aconteceram em Israel essa semana e a gente vai informar aqui para vocês. Mas o Messias para o judeu ortodoxo é um Messias que ainda virá, né? Aquele que vai libertar, trazer paz e conciliar todo mundo ali. Depois a gente fala isso em outra live. Mas o Messias para eles ainda não vieram. Só para os messiânicos, que é Yeshua, que é o nosso Messias. Sim. Então, e como eu estava falando em Atos 3,15, diz que nos últimos dias haveria restauração de todas as coisas. E a restauração que é necessária é justamente isso que está acontecendo aqui. Judeus e cristãos unidos, que são as duas varas que foram separadas
e que aí sim a passagem, anota aí, tá? Zacarias, a separação está em Ezequiel 37, de 15 a 23. Ezequiel 37, de 15 a 24. As Ajuda a varas. escrever aí, gente, a referência aí. Ezequiel Ezequiel, 37, de 15 a 23, está é a escrito que as separação. duas varas, elas foram separadas, né? Elas se chamavam união e graça, e elas foram separadas. Mas quando você chega em Zacarias 11, 7, está falando que as varas, elas são unidas novamente. Então, elas foram separadas, mas Zacarias é um livro profético. Zacarias é um livro se você me perguntar assim, quais são os livros apocalípticos do Antigo Testamento, eu diria os mais fortes, Daniel e É. Zacarias. Então, quando eu dou aula de Apocalipse, eu nunca deixo de dar Daniel e Zacarias. Então, Zacarias fala muito dos últimos dias, fala de quando Jesus, tanto da segunda vinda, ele foca muito na segunda vinda, que é depois do Armagedon. Mas aqui a gente não está em escatologia. Bom, fica aí na cabeça, tá? A vara, ou seja, gentios e cristãos, foram separados por um tempo e agora é tempo de unir. Por isso que a gente está aqui, porque nós temos que amar judeus, nós devemos muita coisa aos judeus, e amar os judeus é bênção na nossa vida. O que aconteceu com a igreja? Extremos. Todo extremo faz mal. Você não fazer exercício faz mal. E você ficar viciado em exercício também faz mal. Porque você vai além daquilo que o teu corpo pode. Você vai estressar os teus músculos. Então, eu vou fazer uma definição do Eli. Se você me perguntar quem é o Eli, é um homem que eu admiro demais. E Um você vê que quase judeu. todas as lives tem o nome dele aqui na nossa Eli live. Bar Davi, toda caravana que eu vou, ele é o mestre, ele ensina metade, eu ensino metade, a gente Vamos marcar uma divide. live com ele, que agora pode mais de 2 pessoas. A gente podia marcar uma live com ele, né? Ver se ele consegue ficar acordado lá de madrugada. Acordar de madrugada aí não fica, não. A gente pode arrumar um Tem que outro marcar horário do e meio-dia, live gravar. do meio-dia, 1 hora. Aí sim, aí sim. Então, gente, aí o Eli falou um dia lá no Yad Hashmonah, ele falou assim, Nália, você sabe qual é a diferença entre a bênção e a maldição? Quando ele me pergunta as coisas, eu nem ouso responder, porque eu sei que tem algo por detrás. Não, Eli, pode Parece falar. tão simples a pergunta, né? Aí eu falei, não, Eli, pode falar. Ele falou, a diferença está só na quantidade. Ele falou, porque chuva demais, chuva de menos é ruim. Chuva demais é ruim. Chuva na medida certa é o bom. Então, bênção é tudo na medida certa. Então, querido, Forte isso, hein? você excluir Israel e dizer que é a teologia da substituição, que hoje a igreja substituiu Israel, é péssimo, é maldição. Você judaizar, se tornar um judeu, não sendo judeu, também você cai no erro. Porque aí, qual é o erro? Eu coloquei aqui. Erro número 1. Judeus se tornarem cristãos. Eles nunca vão ser. Eles vão ser judeus messiânicos. Então, erro número 1. Cristãos são gentios, gente. Os gentios. Erro número 2. Tentar fazer com que eles percam a identidade. Não. Eles têm que continuar com a identidade deles, tá? Ele vai lá, vai para o Muro das Lamentações, vai orar, continua com a sua identidade. Número 3, erro, a igreja se judaizar, tá? Não estou falando de celebrar festas, estou falando de rituais vazios. Teve uma pessoa que um ano, logo que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, ele estava escrevendo um livro sobre Israel e ele me convidou. E ali ele falou assim, você pode pregar na festa dos tabernáculos? Eu, com certeza. Aí ele falou, mas eu precisava que você chegasse 1 hora antes para eu te mostrar todas as coisas. Tudo bem, cheguei 1 hora antes. Aí ele tá lá com mas era tanta coisa de ritual. Aí eu falei assim para ele, que eu tinha que fazer para depois eu pregar. Eu falei assim, vem cá, você tem certeza que você vai fazer isso? Ele falou, como não? Claro que sim.
Falei, não, meu filho, isso é ritual vazio. Se você quer que eu pregue, então não vai fazer nada disso. Agora, se você quiser fazer isso, eu vou virar as costas e vou embora. Porque eu não vou pregar ritual vazio. Então, aí ele chegou a um acordo comigo, ele não fez nada e eu fiquei pregando. Bom, mas, então esse é um erro. Agora eu entro nesse assunto. O outro erro é... Olha, eu uso isso. Eu falo assim, gente, olha, tá escrito no original. Mas quando eu falo, pode ter certeza que está escrito no original. Tem muita gente que fala, está escrito no original, mas não e mostra. ele leu o comentário de um rabino, ele leu em um livro. Perigos. Número 1, quase todos os rabinos ultra-ortodoxos ou ortodoxos, eles são vinculados à Cabala. O que é a Cabala? O judeu ele tem tanta sede, porque nós também temos sede do sobrenatural. Como sem a revelação de Yeshua, fica tudo muito vazio, ele preencheu com a Cabala. Para eu definir, Cabala é o esoterismo judaico. Então, tem muito cristão se apaixonando pela Cabala. Gente, que absurdo! A Cabala é um dos perigos. Todo mundo que eu avisei, Mateus, todo pastor que eu avisei, não entra na Cabala, e eles entraram, mesmo eu falando, não leia esse rabino, e eles continuaram lendo. Sabe o que aconteceu? Eles se perderam completamente. Tem um que diz que já não é mais nem pastor. Diz que nem mais é pastor. Eu falei, eu avisei, né? Bom, e o Eli, ele fala o seguinte, para vocês entenderem, ele fala assim, tem a Bíblia. A Bíblia, essa o judeu tem que ler, né? Deveria ler. Só que o ultra-ortodoxo, ele lê mais a Mishnah. O que é a Mishnah? Mishnah é o comentário do rabino da tradição. Gente, é uma loucura. Eles são comentários. Se ainda fossem comentários da Bíblia, não são delírios. São muito delírio. Muito comentário de tradição oral que não é bem aquilo. Eu só sei que assim... Eles saem da Mishnah, eles têm a Bíblia. Então, a Bíblia é a Torá, que é os 5 primeiros livros, e se eles forem ler tudo, seria o Tanar, tá? Torá, Tanar. Aí, legal, se eles ficassem nisso. Mas eles não ficam. Eles vão para a Mishnah, que são comentários que são... comentário do comentário do comentário. É uma loucura. São volumes e mais volumes e mais volumes. Porque aí você tem a Mishnah que um rabino escreveu, aí tem um outro rabino que explicou o que o outro escreveu. E aí foi cada dia ficando mais distante da Bíblia. Cada dia mais distante da Bíblia. É o comentário do comentário do comentário do comentário do comentário. Já se perdeu no meio. Já não é mais a Bíblia. E tem muito cristão apaixonado, ouvindo e lendo o que esses rabinos que precisam da revelação, escrevendo. Se você me perguntar, você lê? Não. Eu já li, para entender que tem muito engano. E o Eli falou assim, para de ler. Eu vou obedecer, estou obedecendo um judeu messiânico. Eu falei assim, não, eu só queria entender um pouquinho da loucura, mas é muita loucura, não vou mais ler. Então, querido, você tem a verdade. A verdade é a palavra. Você não tem que ler o que o rabino escreveu, o comentário do rabino, e foge. Gente, tem muito ensino aí. Tem muito pastor por aí, pegando, porque o rabino, porque o comentário no original. Gente, não tem comentário no original. O original é a palavra que você tem na tua mão. É igualzinha. É igualzinha. Então, não tem comentário. O comentário é de um rabino que está preso a 613 mandamentos do que pode e do que não pode fazer. E que Jesus combateu. Jesus disse, vocês estão atrás de tradição de homem. Vocês se distanciaram, vocês não conhecem a palavra mais. Jesus só combatia os fariseus.
Jesus falava, vocês não conhecem mais a palavra, vocês não conhecem o poder da palavra. Então, meu amado, isso é um risco absurdo, você ter esse tipo de literatura. Teve um livro que eu li e que esse foi legal. Mas eu nem vou falar o título, porque senão vão atrás. Eu ia te falar isso agora, pelo amor eu falo no privado. Mas não é estudo. Não, eu vou resumir o livro. Eu vou resumir o livro. Você não precisa ler o livro, não. Porque o livro, a ideia central do livro é legal. E foi o próprio Eli que me falou. Ele falou, repara que todo juízo de Deus vem quando a sociedade ou aquela geração após geração, foram se distanciando tanto de Deus, foram caindo tanto, se distanciando tanto do conhecimento de Deus, que eles foram no nível mais baixo que eles podiam espiritualmente. Nesse momento vem o juízo de Deus e o povo desperta e eles vão para o nível mais alto. O que esse rabino disse? Que ele chama o livro, ele chamou da fornalha. Ele diz que os judeus, na época de Êxodo, de sair do Egito com a ajuda de Moisés, né? Com Moisés como sendo instrumento de Deus, que o povo tinha chegado no grau mais baixo da fornalha. Ou seja, eles nem lembravam mais da promessa de Deus, eles já estavam muito semelhantes aos egípcios, etc. e tal. Então, eles chegaram tão baixo que aí as pragas foi uma forma de Deus trazê-los até eles chegarem mais próximo de Deus. Cada praga não tinha só o objetivo de exercer juízo contra os deuses do Egito, que eram os principados, tinha duas funções. Uma era exercer o poder de Deus, enfraquecer aqueles principados. Cada uma daquelas pragas se refere a um dos principados do Egito, mas também era puxar o povo para perto de Deus, né? Porque aí eles iam ficar assustados, iam buscar a proteção de Deus, iam lembrar da promessa, e foi o que aconteceu. Eles estavam preparados em pé para sair, porque eles reconheceram que só com a proteção de Deus eles poderiam sobreviver. Então é isso. Eu sei que o nosso tempo já foi, mas eu queria dizer... Tá ótima essa conversa, né, gente? Tá boa, né? Tá mas muito gostosa. Eu queria dizer que esse é o perigo. Todo extremo é perigoso. E o lugar seguro é a palavra. Então, vamos resumir o que a palavra diz? Últimos dias é tempo de restauração de todas as coisas. Então, e nós temos a palavra das varas que iriam se unir. É tempo, e Deus estava falando não só que, por exemplo, hoje eu não sei quem é tribos do norte e tribos do sul. Deus disse que ele voltaria a unir e seria só Israel. E hoje essa é uma realidade, já se cumpriu. Desde 1948. Ninguém fica ali dizendo, eu sou da tribo de Judá, eu sou da tribo de Efraim. Não dá, não dá. Eles voltaram, eles são só judeus. Ou melhor dizer, são só israelenses que moram lá. Então, hoje se cumpriu. Juntou Judá e Israel na mão de Deus. Só que tem outro ajuntamento, além de Judá e Israel. Tribos do norte e tribos do sul. Nós, judeus e gentios, numa só mão de Deus, unidos em amor e cada um respeitando as suas características, porque a igreja primitiva respeitou. Ninguém falou para Cornélio, agora você tem que passar pela circuncisão. Cornélio, agora você precisa pôr uma mezuzá na tua casa. Cornélio, agora você tem que ler o rabino tal. Não, Cornélio, você tem que ouvir o que Jesus falou. Foi o que Pedro falou. Pedro não foi lá para falar, olha, o rabino tal falou isso, o rabino... Não, olha, o que o mestre dos mestres falou é o que você tem que aprender, Cornélio. Então, todo gentil... O que foi ensinado lá para o etíope, em Atos capítulo 8, por Filipe? Isaías, ele estava lendo Isaías 53, ele não estava entendendo nada, e ali... Filipe começou não a explicar o que o rabino, olha, a partir de agora, tudo bem, você já entendeu, agora quando você voltar lá para a Etiópia,
Você não esquece de... Leva daqui, ó, um combo já, tá? Então, ó, toma aqui o teu talite, toma aqui o teu kipá, toma aqui tua O combo de mezuzá. convertido. O kit convertido. De E conversão. agora toma a tua vela, toma isso, toma aquilo. Gente, não tem coisa mais bonita do que você preparar uma mesa e celebrar um Shabat, porque você é uma reunião de família em que você está celebrando Deus, mas tudo com entendimento, mas nada de ritual, nada de nada. Seja livre em Cristo, ame judeus e saiba que nós não substituímos, a igreja não substituiu Israel nação. Nós somos Israel espiritual, mas Israel nação, todas as promessas se cumprirão. Todas, absolutamente todas elas se cumprirão. Teve uma pessoa que perguntou aqui, então por que devemos orar por Israel? Bom, por que você deve orar por Israel? Porque tudo ainda vai acontecer lá. Tudo aconteceu, tudo está acontecendo. Até o Mateus falou, né? Uma palavra que os rabinos agora na Páscoa liberaram, de que o Messias já estava no nosso meio. Depois o rabino tentou consertar, não sei se você viu. Aí ele disse assim, não, a gente sempre tem que falar porque o Messias está chegando. Mas é que eles sentem, eles sabem. Como que eles sabem? Porque muita coisa que um dos rabinos, Maimônides, anunciou, já está uma movimentação muito forte. Então eles sabem que o Messias deles, né? É o Messias que eles esperam. Quem que eles esperam? Eles esperam um homem influente que vai conseguir, poderoso. Porque essa é a profecia de... Tá vendo? Eles não olham para a Bíblia. Eles olham para o que Maimônides disse. E eles vão cair no erro por causa de ouvir Maimônides. Maimônides diz o seguinte, ele diz que eles reconheceriam o Messias quando este homem, ele erigisse, ele levantasse o terceiro templo. Então, eles estão prontos para o engano, porque quem vai levantar o terceiro... Cortou, doutor, aqui para mim, que ele levantasse o terceiro templo. Terceiro templo. Então, e isso é dois passos, assim, os dois pés para o engano. Porque quem vai levantar o terceiro templo é o anticristo. E eles vão reconhecer o anticristo como Messias. É o que está escrito, não sou eu que falo. Então, por isso, é porque eles só ouvem o que o rabino fala. Se eles ouvissem o que Jesus disse... Mas eles não ouvem o que Jesus... Se eles pelo menos ouvissem o que os profetas falaram no Antigo Testamento, mas não, eles ouvem o que o rabino fala. Então, o rabino diz que eles reconheceriam o Messias quando este Messias levantasse o terceiro templo. Não é Jesus que vai levantar o terceiro templo, é o anticristo que vai levantar o terceiro templo. Jesus até vai reinar no milênio, no terceiro templo, mas Jesus não vai levantar o terceiro templo. Então... É isso. A gente levaria a noite toda aqui falando. É um assunto extenso, é um assunto maravilhoso, é um assunto gostoso. Só repara aí se tem alguma dúvida que ficou. Eu estou sem óculos, aí se ficou alguma dúvida... Não, eu estou acompanhando aqui. Tem algumas dúvidas que o pessoal está fazendo, aquilo que a gente falou em relação também ao Maós. Né, que eu estou lendo aqui, são várias perguntas, muitas estão falando em relação a isso. Gente, esclarecendo, nós estamos falando aqui de judeus e gentios, esse é o tema de hoje, para finalizar e você entender por que a gente falou tudo isso. Sim. Você não precisa, quando um judeu ortodoxo, que é aquele que segue ali a Torá, e também espera por um Messias, que eles acreditam que o Messias vai vir como um homem influente, vai trazer paz para todo mundo e vai permitir ali construir o terceiro templo. Eles esperam o Messias assim. Sim. Os judeus messiânicos, que acreditam que Jesus, Yeshua, é o Messias, eles pode continuar fazendo o que estavam acostumados a fazer, alguns rituais, mas com o entendimento daquilo que eles estão fazendo. Muitos já não fazem mais. Muitos desses rituais, judeus messiânicos, não fazem mais. Né? Ou fazem com outro entendimento, que passa de uma geração para outra. Temos um livro, Maós, que é um livro até de colorir, que eu mandei para você. Né? Esse livro é um livro que simplifica muito da família, que é o que parece um livro de criança, mas não é um livro de criança.
porque o conteúdo é muito profundo, muito importante, muito sério, que é o que um messiânico passa de uma geração para outra. Então pega ali as traduções judaicas mais o conhecimento e entendimento de Yeshua, e eles passam ali o essencial, não o ritual, mas o essencial, o significado, a essência daquilo. Que é também para nós, né? Também para nós, para nos direcionar e tudo mais, e para a gente entender. Agora, o que a pastora falou, repito aqui, o pessoal também depois, que algumas dúvidas que eu via falando ali. Quem é judeu e se converte, ele não vira cristão, gentio. Não vira. Eles não viram evangélico, gente. Eles não viram evangélico. Quem é nós aqui, antes de conhecer, que não somos judeus, nos convertemos, nós somos cristãos, né? Entregando a nossa vida para Jesus, Yeshua, nosso Salvador e tudo mais. Eu não posso ser judeu e os judeus não podem ser gentios. Eu não posso forçar uma coisa com a outra. É toda essa aula maravilhosa que a pastora nos deu hoje. Mateus, deixa eu te falar, vai ter um rabino que virou modismo no meio dos cristãos. E ele se diz rabino. Ele passou a ensinar cada absurdo. Um deles, né, que eu fico chocada, cada um que eu ouço, mas ele... A gente tem que tomar muito cuidado. Nossa, Deus. Você sabia que ele até diz quantos degraus tinha a escada de Jacó? Ele sabe. Você sabe? Ele sabe. E ele fala o significado. Você não sabe? Ele sabe, eu não sei. Por aí você vê até onde vai a loucura. E tem pastor que segue isso. E tem pastor que segue essa linha e prega isso de púlpito. Não estou falando... Eu já ouvi alguns falarem da escada, mas tem outras loucuras tão graves quanto os degraus da escada. Não, então, coisa loucura. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós, estou falando aqui brasileiros, sei que tem pessoas de outro país, mas são brasileiros também, nós temos uma tendência a esse místico. Temos. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser atraído por isso, achando que é isso que é o caminho, porque, gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Por isso que a Bíblia fala que a gente realmente padece por falta de conhecimento, não é por falta de emoção, não. Não é por falta de misticismo, de ser tocado. Não, é por falta de entendimento do que está acontecendo. Né? Igual a gente falou, quando o judeu ortodoxo se converte, ele tem o entendimento de todos os rituais que ele aprendeu. Que Yeshua está em todos eles. Que significa uma direção para Jesus. Então, a gente precisa entender isso. Nós, brasileiros, somos tendenciosos ao misticismo. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para a gente não virar e ser influenciado por essas pessoas que misturam tudo. Judeu e tem também pessoas especializadas, sites especializados, para te convencer de que você tem uma raiz judaica. Então, cuidado com isso também, gente. Tem umas pessoas perguntaram aqui, Mateus é judeu, Mateus é judeu. Aí uma pessoa, ele tá mais para árabe do que para judeu. A minha cara, gente. Vocês não perdoam, eu sou terrível. Ai, meu Deus. Ninguém pergunta para mim, né? Ninguém pergunta. Pergunta para ela. Não, mas isso é um assunto muito sério. A gente precisa estar realmente firmado na palavra. Firmado na palavra. A nossa base é a palavra. Amém, amém. Então, foge do engano. Os últimos dias haveria muito engano. E fica com aquela palavrinha que o Eli deu para mim, que é tão boa. A diferença entre a bênção e a maldição é só a medida. Né? Tudo que é excesso é maldição. A medida certa é a bênção. É isso que faz a diferença. Então, você negar judeus é excesso, você se tornar um judeu é excesso, o do meio é amar os judeus. E tem muito, o pessoal está falando do misticismo, tem muito misticismo dentro da igreja, não só porque ligado ao judaísmo e tudo mais, mas muito misticismo mesmo. A gente tem que ter discernimento disso, ainda mais nesse tempo, onde muitos seriam enganados e surgiriam muitas falsas doutrinas. Então a gente tem que voltar para a palavra.
tudo é filtrado pela palavra de Deus. Está na palavra, amém. Não está na palavra, esquece. Nós estamos nesse tempo. Hoje eu mostrei o seu vídeo para várias pessoas aqui. Pastores, amigos, que tive um vídeo seu, um Reels que você colocou de 30 segundos, falando que uma frase que você falou, eu anotei, eu nunca mais vou esquecer essa frase, porque essa frase realmente é um norte. Muitas igrejas estão acostumadas ao caminho do trono e não ao caminho da cruz. Sim. Gente, se há um tempo que essa palavra é mais verdade, é o tempo de hoje. Sim. Nós procuramos o caminho do trono, fazemos curso para caminho do trono, reinando em vida, e usamos a palavra para isso. Tudo tem beleza. Só que, gente, a igreja verdadeira conhece o caminho da cruz. O negar-se a si mesmo. Ninguém ensina. Obedecer a Jesus. Exatamente. E essa nossa, ali, você matou a pau ali. Eu mostrei para todo mundo, tudo quanto é pastor amigo, que hoje é tarde, eu tive um café com uns pastores, e eu mostrei, eu falei, olha essa pastora aqui, e mostrei o seu vídeo. Ah, meu Deus. Olha, e eu sou seu maior fã, um dos maiores fãs seus. E eu te honro muito, te amo muito. Essa mãezona que Deus me deu. E eu tenho certeza que tudo que a gente tem feito aqui faz parte desse fim da igreja, desse fim dos tempos, né? De realmente equipar os santos, trazer o entendimento para os santos, para que nenhum espírito de confusão chegue à nossa tenda. Nenhum espírito de confusão vou te dizer chegue sobre nós. O que Deus falou ontem comigo enquanto eu estava com a pastora Ezenete. Ela falou assim da nossa parceria durante a pandemia, e eu falei que eu via uma parceria como de Neemias e Esdras, né, de reconstrução de muro e avivamento. E eu vejo também com a gente a mesma coisa. Tanto com a Ezenete, porque a Ezenete, ela leva o povo de Deus a aprender, a orar, a jejuar. É um caminho desaprendido, né? Eu quero as bênçãos, então eu vou declarar, é o caminho aqui, o caminho do trono, né? E a Ezenete, ela está trazendo esse entendimento, está levando o povo a voltar, a orar, a jejuar. E aí ela pede para que eu vá lá para ensinar. Então, já fiz várias séries com ela, e agora eu estou na série do sangue. E eu falei para ela que eu sentia que essa parceria era igual Esdras e Neemias. E eu digo para você que também com a gente aqui. Amém. É uma parceria de Esdras e Neemias, de reconstrução, de amor. E agora a gente está na mesma sintonia de amor, não só a Israel, mas a Ismael. Mas o povo precisa... Nós precisamos resgatar o que foi perdido, porque Atos 3 é o nosso tempo. É o tempo de restauração de todas as coisas. Deus está levantando o tabernáculo caído de Davi, que estava nas suas ruínas. Então, é tempo da gente resgatar valores, resgatar princípios esquecidos, resgatar o evangelho puro, Mateus. O evangelho. Está faltando evangelho puro. Quiseram inventar tanta coisa, né? Frases de impacto, e etc e tal. E Jesus fala, peraí, o evangelho é arrependimento, salvação, arrependimento, aí fica só no empoderamento. Mas peraí, antes do empoderamento tem o caminho da cruz que a gente falou. Tem a renúncia. As pessoas, elas iam... estava sendo ensinado de púlpito, conversão, pula tudo e vai para o empoderamento. Aí a palavra da moda é empoderamento. Então, vamos ativar, empoderamento. Tudo palavra de moda. Por quê? Tudo isso é bom? É para acontecer? Mas peraí, é um processo. Não pule etapas. Não pule etapas. O Léo tem uma frase que eu amo. Ele fala que quando nós entregamos a vida a Jesus, reconhecemos Jesus como Salvador, nós recebemos uma nova identidade, como exemplificando o novo documento. Mas o nosso coração de rendição ao Senhor, de ir pelos processos de Deus, faz com que o nosso caráter e comportamento seja alinhado à nova identidade. E eu acho isso muito profundo. Entregamos a vida ao Senhor e reconhecemos que Ele é nosso Salvador, recebemos um novo documento. Mas a nossa vida precisa ser alinhada a essa nova identidade.
e aonde vem esses processos do Senhor, aonde vem a cruz, o caminho da cruz, o caminho de colocar o Senhor em preeminência, e todos esses processos que nós vamos passando, e todos grandes homens e mulheres de Deus da Bíblia passaram por isso, e a gente não pode esquecer disso. Não podemos esquecer disso. Eu vou terminar aqui rapidinho, mas eu lembrei, quando eu estava em Dallas, no seminário, eu ia na igreja de um bispo chamado T.D. Jakes. E um dia ele fez uma ministração muito forte, e ele pegou e pediu perdão à igreja. E eu fiquei prestando atenção, falei, aquela igreja lotada, um bispo muito conhecido. E aí ele falou assim, eu quero pedir perdão a essa nova geração. E ele começou a chorar. E ele chamou os filhos dele e colocou ali na frente os jovens, tudo mais e tal. E falou, eu quero pedir perdão a vocês, porque durante muito tempo a minha geração ensinou a você. Você quer conquistar a casa? Dá 7 voltas nela e declara que é sua. Você quer conquistar o carro? Coloca a mão em cima do seu carro e fala que é seu. Só que nós não ensinamos a você que para você conquistar uma casa, você precisa trabalhar para pagar o boleto dela. Nós não ensinamos a vocês que para você comprar um carro, você precisa trabalhar para pagar o boleto do carro. Então, e nós esquecemos, porque o processo foi tão difícil para nós que a gente quis poupar vocês do processo. Mas, na verdade, o que nos fez chegar aqui foi o processo a qual nós passamos. E ele falou, eu quero pedir perdão a vocês. E, a partir de hoje, ensinar sobre os processos. Meu Deus do céu, você imagina para que nível foi para esse culto? Falei, Senhor amado. E ele chorando no culto, começando a falar, falou, e a partir de hoje eu me comprometo com essa geração em ensinar sobre os processos de Deus. Eu não vou poupá-los do processo, mas eu vou dizer que a aceitação do processo vai te levar para onde Deus quer que você esteja. Olha, foi um tremendo, assim, um mover de Deus tão grande que é exatamente o caminho da cruz. Que no processo existe um silêncio de Deus, que a gente vê de Gênesis a Apocalipse. Apocalipse capítulo 8 estava no meio do fogo cruzado e tem um silêncio. Se você não ensinar que tem um momento que Deus silencia, porque Ele está fazendo a gente crescer e acreditar mais, e se agarrar, mesmo que a gente não ouça, mesmo que a gente não veja, você vai perder um monte de gente. Tem um monte de gente que vai cair no meio do caminho, porque você só ficou com esse decreto de vitória, decreto de vitória. Peraí, sabe? Toda colheita tem a sua espera, né? Então, olha só, Davi recebeu a palavra com 17 anos, ele e José, os dois, com 17 anos, com 30 que eles foram assumir. Eles não estavam preparados, não estavam. A gente vê José tinha mágoa, José era infantil, a gente vê também os problemas de Davi, e a gente vê que eles não estavam prontos. Então, queridos, processo, cruz, processo, tudo isso faz parte. Silêncio de Deus também faz parte. E faz parte a gente entender a verdade. Agora é a hora da verdade. Vamos amar judeus, vamos orar por Israel, vamos para Israel enquanto dá tempo. Agora, você viu que pode ser que um dia não vai dar mais para ir, hein? Então, eu ia falar isso agora. Corre para Israel, corre para Israel. Aquela palavra do paizão lá, eu falo, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, pelo menos mais uma viagemzinha, pelo amor de Deus, Senhor, por favor. Pior que não é ele só, não, é o Eli, né? Que ele se despedia toda vez de mim. Se eu não te ver o ano que vem, eu te vejo no céu. Ele sempre se despediu. De uns 5 anos para cá, é assim que ele se despede de mim. Meu Deus. Gente, essa live é abençoadíssima. Se você não conhecia o Maoz Israel Brasil, nós somos o Ministério de Israel com um escritório no Brasil para que o Brasil conheça a verdade sobre Israel. E o nosso coração, resumindo aqui para o pessoal, vamos salvar a live. É para 2 coisas, o coração do Maoz. Primeiro, levar o amor de Yeshua a todo Israel. Então, todos os projetos que a gente faz, ajuda ao orfanato, Casa de Sobreviventes do Holocausto, a escola, a única escola, vou colocar aqui entre aspas, cristã, que é judaica messiânica em Jerusalém, é mantida pelo Maoz, publicadora, livros, Bíblia. E agora nós estamos com um projeto de plantação de igrejas em Israel. Eu vou falar mais sobre isso, vou te mandar também alguns detalhes que eu não posso falar em live de jeito nenhum sobre isso, mas todos esses projetos é para que toda a nação de Israel conheça Yeshua como Salvador. E a segunda coisa que está no coração do Maoz que era para lembrar? Está todo mundo perguntando aqui o que era para me lembrar. Eu já falei.
já falou, dos rabinos. E estão perguntando quem é o Eli, é o mestre, né, um grande mestre que ensina comigo lá em Israel. Então, quando a gente for para Israel, vocês vão conhecer o Eli. Conhecer o Eli. E a segunda que bate no coração do Maoz é que todas as nações conheçam a verdade sobre Israel. Por isso nós temos um escritório aqui para te conectar mais a Israel. Amém. E nós temos materiais mensais, revistas mensais que explicam sobre todas as coisas. A última revista foi sobre a eleição, né, que mais uma vez nenhum tem o poder suficiente para governar Israel. E então a gente explica tudo sobre isso, a visão messiânica, bíblica, cristã, né, no nosso linguajar aqui. E você pode ser parceiro do Maoz em todos esses projetos também. Nosso coração é ver Israel salvo, Israel reconhecendo que Yeshua é o Messias, e tudo que nós fazemos é para isso. Você pode ser parceiro do Maoz orando. Temos cartas de oração semanal que mandamos no seu e-mail, revistas mensais gratuitas. Você pode ser parceiro também, livros. E você pode ser parceiro em oração, pode contribuir com o Maoz para nesses projetos. E você quer saber mais? Manda um e-mail aí, brasil@maozisrael.org. Tá bom, doutora? Amém, amém. Um beijo, vai descansar, Beijo, que a sua maratona filho. de live não é brincadeira não, tá? Você achou que em pandemia você ia descansar mais? Que Já você pensou? mais aí. Que Tá viagem. correndo do casamento, falei, aqui no... Ó, tô indo aqui. Ai, então Deus abençoe, gente, meu filho. Manda mensagem lá também no inbox, também, qualquer coisa a gente tira dúvida. Um beijo, mãe. Beijo para todo mundo. Amanhã estou de volta. Amanhã eu tenho live com a pastora Zenete, às 18 horas. Tem sobre aula o sangue. com o meu grupo de Gênesis e tem live às 13 horas também. Ó, amanhã 3 vezes. Deus abençoe. Olha, eu vou falar, viu? Tá igual o Daniel, você, viu? Não tô 3 vezes por dia na janela. Tô lá eu. Amo você, gente. Deus abençoe. Um grande abraço, uma noite abençoada para todos vocês. E essa live vai ficar salva no Instagram do Maoz e também no canal do YouTube da pastora Naira Pedrini. Você pode ir lá se inscrever, tá bom? Um beijo. Amo vocês, Dona. Boa noite. Deus abençoe.